E aí, galerinha, seja bem-vindo novamente ao canal Conta Aí. Hoje nós vamos entrevistar uma fera, um cara que eu admiro muito, que eu conheço há muito tempo e que eu queria muito trazer no canal e finalmente a gente conseguiu ajeitar a agenda aí e deu certo. Estou com o Leonardo Garcia. Prazer, Alex. Cara, eu admiro muito você e obrigado por estar participando aí do canal, poder falar um pouquinho da sua história. E eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante. Léo, faz um favor para mim. Se apresenta aí pro pessoal. Eu já te conheço. Quero que as pessoas conheçam você também. Fala, turma, tudo bem? Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao Alex pelo convite. Bom, vamos lá. Eu sou o Léo, Leonardo Garcia, tenho 31 anos, nasci aqui em São Paulo, aqui na região, e moro desde pequeno. Então, vivi minha vida inteira aqui. Então, desde pequeno, já dentro dessa área de academia, né? Vou falar um pouco mais para frente, a gente pode falar até um pouco mais para frente. Meu pai sempre foi nessa área, empresário, teve academia. Vou cortar o Léo rapidinho para falar do pai dele. O Rinaldo, né? Eu conheci o Rinaldo porque o Rinaldo me contratou há uns 17 anos atrás. Então, Léo, conheci você, acho que você tinha 15 anos, talvez, 14 anos. Lá era Por pequenininho. aí, por aí. E o Rinaldo é um cara muito especial. E falar nisso, Rinaldo, você está convidado para vir participar aqui, viu? Do canal. Vou na sua captura. Porque a sua história, eu tenho certeza que, meu, vai ajudar muita gente aí no ramo do empreendedorismo. E esse cara era dono de academia. E, enfim, vou deixar para falar a história dele quando ele estiver aqui com a gente. Mas eu quero falar dele mais para honrar esse cara que me deu oportunidade quando eu estava lá no começo, né? Ô, Léo, fala um pouquinho, desculpa te cortar, né? De novo. Nada, que isso. Fala um pouquinho do seu pai, porque ele é um grande empreendedor. Eu tenho certeza que você se motivou, né? Provavelmente você, vendo seu pai na área do empreendedorismo, acredito que ele incentivou você a também empreender, né? E hoje ser o dono do seu próprio negócio. Fala Sim, um sim. pouquinho do seu pai e de qual a sua visão, qual era a sua visão quando você era pequeno de ver o seu pai sendo dono do próprio negócio dele. Assim, eu sou o mais velho de 4 irmãos, né? Então, eu sempre me senti muito responsável. Vendo a forma como meu pai trabalhou, como ele trabalha, isso foi me gerando algo que não é, aquela ponta simples de crescer, você tem que crescer, tem que casar, ter filhos, não. Sempre buscar algo a mais, né? Então, essa vontade de empreender, realmente ela veio crescendo, vendo meu pai dentro de uma estrutura onde ele gerava, onde ele é, queria realmente transformar algo, não só para ele, mas para as pessoas que estavam em volta. Então, isso foi gerando algo dentro de mim que me deu cada vez, foi me motivando cada vez mais a ser quem eu sou. Desde pequeno, é, na escola ou em grupos, eu sempre gostava de liderar, sempre gostei de liderar. Né? Então, eu era aquele que organizava os grupos, eu era aquele que colocava as minhas ideias em ação. Então, eu busquei ali praticamente ser enxergado além daquilo que eu poderia oferecer. Então, eu sempre quis o a mais. E vendo meu pai nessa correria do dia a dia, foi me dando gás Motivação. e motivação. Por isso que eu falo, pessoal, hoje eu tenho isso em mente, que um pai, né, ou uma mãe, no caso, quando tem o seu próprio negócio, é importante mostrar para essas crianças que é interessante ele começar a se motivar a ter seu próprio negócio também, porque não vou criticar a CLT, né, mas eu acredito que a pessoa que tem seu próprio negócio tem mais liberdade, né? Eu acho Sim, que bastante. as oportunidades para quem é empreendedor é muito maior, porque eu imagino, eu já fui CLT, né? Hoje não sou mais, mas eu acredito que a maioria das oportunidades acontece quando você é dono do seu próprio negócio, né? Sim. E hoje você como empreendedor, acredito que você vê isso também, né, não? Sim, bastante, bastante. E olha que engraçado, né? Eu trabalhei uma vida inteira para meu pai. Chegou um certo ponto, um determinado momento, que eu precisava sair da bolha. Então, eu acabei adquirindo aí uma experiência fora, em outras academias. Mas o engraçado é que a minha cabeça, ela não mudou, né? Por mais que eu estava dentro de uma outra empresa, a minha ideia não era somente ajudar financeiramente o eu, mas tentar
fazer daquilo o melhor, como eu fazia já na empresa do meu pai. Boa. Né? Então, crescer junto, transformar aquela empresa, ajudar, auxiliar aquela empresa a alavancar. Né? Voltando um pouco lá na minha infância, meus pais se separaram logo cedo, né? Você era muito jovem, no eu era caso? muito jovem, era pequeno, eu tinha em torno de 8 a 9 anos. Bem jovem. Então, e meu irmão era mais novo ainda, a gente tem uma diferença de 5 anos, então eu me senti muito responsável pelo meu irmão. Então, o meu amadurecimento, ele acabou vindo mais cedo ainda, né? O meu pai me ajudou nessa questão de você querer algo a mais, de você fazer sua correria, fazer seus corres. E, por um outro lado, eu tive a minha mãe, que ela me deu um suporte de caráter muito grande, e de estudo também. Né? Então, enquanto ela estava ali na parte do estudo, meu pai já estava me empurrando para ser alguém além daquilo que eu poderia ser. E eu vou fazer um comentário. A gente vê muito nessas questões de separação de pai e mãe. Você tinha 8 anos. E a gente vê muito hoje em dia, essa molecada que tem os pais separados, eles acabam se revoltando e se vitimizando, né? Bastante. O Léo, pelo que eu acabei de ouvir aqui, você conseguiu tirar um pouquinho, mesmo seus pais separados, você conseguiu tirar um pouquinho aqui do seu pai, tirar um pouquinho aqui da sua mãe e juntar tudo isso e se transformou em um grande homem, né? Sim. Que está fazendo transformação na vida de pessoas. Então, eu acredito que é claro que a gente não tem controle do que acontece com o nosso pai, com a nossa mãe e tal, mas a gente tem que tomar conta da nossa própria vida. Claro. A gente tem que decidir o que a gente vai ser lá na frente e não ficar se vitimizando, né? E chega lá em alguma, né, ponta da sua vida, quando olha para trás, fala, é tarde, né? Eu poderia ter aproveitado esse período para tentar, sei lá, ter plantado mais coisas e colher lá na frente. Sim. Interessante. E eu queria falar do seu irmão. Ele também é da área de educação física, né? É da área também. Qual que é mesmo o nome dele? Kaique. Kaique É da área. Ele chegou a trabalhar em academia também. Hoje ele trabalha em escola, na educação infantil. Legal. Infantil, médio. E ele tá aí também na área, não só na educação física, dentro da criação ali, das crianças, né? Auxiliando ali mas também ele dá aula de português, ele tem outras matérias também, e hoje ele está no meio da enfermagem também, então ele está estudando enfermagem. Ou seja, o cara é polivalente, né? Deixa eu aproveitar e te pedir uma licença, Léo, porque provavelmente alguns professores de educação física, assim como o seu irmão, vai estar assistindo, né, nosso vídeo. Vou aproveitar para fazer um merchan. O Léo sabe que eu dou aula em condomínio, sou personal trainer em condomínio, e há 15 anos, na verdade 16 anos, e eu estou lançando um projeto novo, né, que é a Mentoria 10 em 1, que eu criei. Em falar nisso, o Léo está convidado para conhecer depois, vocês também, vou deixar o link lá na bio, onde eu vou ser mentor de personagens trainers que querem entrar em condomínios. Então, se você tem interesse, entra na bio, dá uma olhadinha, porque eu vou trazer você para estar junto comigo dando aula para os meus clientes e vou ensinar tudo o que eu aprendi em 15 anos para te ensinar a ter acesso aos condomínios, que não é fácil. Vou te ensinar a reter clientes, ou melhor, captação de clientes e depois retenção de clientes e ainda gestão de carreira. Tudo isso eu vou te ensinar nessa mentoria. Se quiser mais informações, vai lá na bio. O irmão do Léo também está convidado. Bom, deixa eu aproveitar, né? Ainda não. É uma surpresa agora ele estar falando da mentoria, mas se você puder, adquire, porque assim, eu até quero agradecer o Alex, ele não sabe disso, eu acredito que ele não lembra, mas na verdade eu conheci o Alex, eu tinha em torno de 14, 15 anos, e ele foi o meu primeiro professor de musculação, né? Na verdade, você foi meu primeiro professor de musculação. É verdade. Quando eu comecei a trabalhar na academia do seu pai, é verdade. Até então eu não tinha experiência nenhuma em musculação, eu sempre fui da arte marcial, eu cresci no meio do esporte, e aí chegou um determinado momento que eu quis me aventurar na musculação, e você foi o meu primeiro professor. E aquele que, querendo ou não, eu tenho essa lembrança, porque foi aquele primeiro professor, aquele que inspirou, e de certa forma eu tenho muita gratidão. Uau, obrigado, porque muito gostoso ouvir isso, cara. Isso mostra que a gente tem que fazer a lição de casa mesmo. Cara, gratidão. Fiquei muito feliz de saber disso. E na época, a gente trabalhava na recepção, e o Alex era um dos professores que eu mais admirava, pela forma de trabalho, pela forma de cuidado com o aluno. Então, eu também escolhi ele para ser meu professor, e
E é isso, eu só tenho que Fico agradecer. lisonjeado. Obrigado, Léo. Vou ficar emocionado aqui. Obrigado, Léo. Agora eu quero te fazer uma pergunta já para a área do empreendedorismo. Por exemplo, em que momento que você identificou que chegou o momento de eu ter o meu próprio negócio, no caso academia, né? O Léo começou empreendendo em academia. Quando chegou aquele momento que você falou, agora é minha vez, eu vou me aventurar, eu vou abrir minha própria academia, enfim. Como é que foi essa transição? Assim, como eu tinha te falado, né, eu trabalhei para meu pai uma vida inteira. Então, chegou no momento ali que deu um start, né? Eu já tinha em torno dos meus 23, 24 anos, né? E eu queria a mais, né? Eu já tinha uma responsabilidade grande trabalhando para ele, porque eu trabalhava na gerência, então eu tinha o controle de muitas coisas, mas não era o suficiente. Eu precisava ter o meu. Uhum. Então, foi um start muito rápido, né? E eu aproveitei esse start falei, não, eu tenho que ir. Porque se eu segurasse mais um pouco, eu não iria. Boa. Então, eu peguei, foi onde eu conversei com ele. Ele já estava numa transição da academia, então ele estava já em outro foco. Eu aproveitei, falei, me vende academia. Me vende academia Agora eu vou assumir isso aí. que eu quero tomar conta, exatamente. Que legal. Né? Muita Então, eu coragem, resolvi hein? comprar a academia dele. Isso com 23? De 23 para 24 anos. Nossa, era uma criança ainda, cara. Impressionante. E aí foi onde eu chamei o Wagner para ser meu sócio, e que é meu sócio até hoje. Então, e fala nisso, Wagner, ó, você já afirmou que vai vir da entrevista aqui, porque a sua história também é muito top, e eu tô te esperando, daqui a pouco nós vamos ter o Wagner aqui para falar a história dele. Eu adoro esse cara. E aí o Wagner veio, né, para ser seu sócio. Isso, então a gente ficou na academia, estruturas de academia em si, né, com musculação, com arte marcial, com dança, enfim, seguindo o padrão de academia durante 2 anos, né, a gente reconstruiu tudo, refez tudo, e aí veio uma outra transição, foi a transição para o estúdio. Então a gente chegou a um determinado momento ali que a academia já não era mais o nosso foco, a academia é rede grande, certo, tá? E o nosso foco era algo menor mesmo, onde a gente trabalhava mais próximo de um personal, né? Onde a gente consegue trabalhar a pessoa, consegue dar uma atenção. Dar uma atenção a mais. Perfeito. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você tinha uma academia grande, né? Sim, sim. E veio para o estúdio. Então, uma das perguntas que normalmente eu faço para os meus entrevistados é qual foi a principal dificuldade que você encontrou? Eu acredito que existia alguma dificuldade que te ajudou a fazer essa decisão de transitar entre uma academia grande para um estúdio. Qual foi a principal dificuldade que você teve na hora que você assumiu a academia do seu pai e no andamento disso? Foi funcionário, sei lá, foi devido a impostos, porque tudo isso um empreendedor acaba encarando, né? Mas qual foi o principal? Eu posso dizer vários pontos, né? É que assim, ser empresário aqui no Brasil não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem que enfrentar ali os impostos, tem uma burocracia muito grande, mas isso são coisas que todo empresário vai ter que passar um dia. Funcionário, impostos, a concorrência. Então, eu acredito que esses pontos são pontos que não são cruciais para você tomar uma atitude muito brusca que nem a gente tomou. O ponto crucial, quando a gente realmente resolveu mudar a nossa estratégia, foi porque a gente estava já perdendo o nosso direcionamento, né? A gente veio com uma proposta e essa proposta ela já não estava mais sendo vista, porque na região onde a gente está trabalhando começou a vir várias academias de rede grande, valor baixo, maquinário novo, aquela estrutura linda e maravilhosa. Então, assim, querendo ou não, as pessoas têm curiosidade. Verdade. E as pessoas vão, as pessoas voltam. E é uma briga desleal, né? E é uma briga, cruel. É cruel. E a gente passou por várias, e nesses 2 anos, por várias transições parecidas. Porque veio uma,
Aí deu aquela quebrada. Aí então, segurou a onda ali, dali a pouco veio outra, deu aquela quebrada também. Chega e as uma hora contas que não param. Vem aluguel, vem conta de luz, vem água, vem funcionário. E aí você tenta reduzir funcionário, mas aí se você reduz funcionário, você cai a a qualidade. qualidade. Então, são esses processos que foram batendo. Aí chegou um certo ponto que a gente não estava mais entregando o nosso propósito. A gente tinha um quadro de ideia, de propósito, de quando a gente realmente teve ali no comecinho da empresa, a gente chamou os funcionários, nosso propósito é esse, é aquilo. Só que chegou um determinado momento que a gente começou a se perder, porque a gente precisava de cliente. Entendi. Então, assim, a gente tinha que abaixar o valor, porém a gente precisava lotar a academia de cliente. Exatamente. E a qualidade diminui, porque aí você precisa de mais funcionário. Mas como você vai ter mais funcionários, sendo que você está tentando cliente ali para você manter uma empresa? Pagar fogo com gasolina, né? Muito louco. Então, aí chegou um determinado momento a gente falou, não, vamos sentar, vamos tentar reestruturar as nossas ideias. Boa. E aí foi onde a gente falou, não, peraí, a gente quer dar uma qualidade para o cliente, a gente quer dar um suporte melhor, então vamos abrir um lugar menor. Vamos abrir um estúdio, algo onde a gente consegue trabalhar com poucas pessoas, dar uma qualidade, mostrar o porquê que ela está fazendo aquilo. Então isso é muito importante. Perfeito. E nesse lance do estúdio, né, cara, eu acho legal porque você é um profissional da área, muito competente, por sinal, o Wagner também, e como você não tem a necessidade de, não precisa colocar muita gente, né, dentro do estúdio, você mesmo pode atender. Sim. E você, como dono, né, e apesar de ser o seu perfil, dá a melhor aula possível e ainda fidelizar o cliente com isso, porque se o cliente está sendo bem atendido, ele jamais, eu vejo isso como personal trainer, eu dou o meu melhor todos os dias para todos os clientes. E eles fazem questão de estar sempre comigo, tanto que tem cliente comigo há 12 anos. Né? Eu acredito que a gente vai estar junto por muito mais tempo. Eu acredito que isso está muito refletido na questão do atendimento mesmo. Sim, de você apresentar um trabalho de excelência e isso vai fazer com que o cliente nem pense em trocar você. Então, acho que você fez você e o Wagner, no caso, eu acho que vocês acertaram nisso. É bem isso. Eu ainda fico confuso nessa parte quando as pessoas me falam, né? Quando você é dono do seu próprio negócio, você realmente dá o gás, né? Você vai fazer o seu negócio crescer. Quando você é funcionário, ok, você vai fazer até certo ponto, né? Você não tem aquela garra. Eu falo que é confuso para mim, porque eu não tive esse ponto, né? Por mais que eu trabalhe, hoje eu ainda trabalho em outra empresa, porque eu dou aula de ginástica, é uma coisa que eu gosto, né? E hoje a gente não fornece aula de ginástica aqui. Isso então, é interessante. Mas é algo que eu faço como hobby. E também me ajuda financeiramente em algumas coisas. Boa. Mas, por mais que eu trabalhe em outra empresa, eu não penso dessa forma. O meu pensamento é diferente. Você enxerga a empresa que você trabalha como professor de ginástica como sua empresa, né? Como minha empresa. Ou seja, você está sempre dando o seu melhor. Sim, exatamente. Olha que interessante isso. Aí entra naquela questão que a gente já falou, a CLT, né? Eu não estou generalizando, lógico, mas eu acredito que um profissional da CLT, se ele não enxergar a empresa que ele trabalha como dele, o passo para ele ser empreendedor e ter o seu próprio negócio, acho que dificulta. Muito. Porque se você trabalha numa empresa e não enxerga essa empresa como fosse sua, na real porque você é uma parte dessa empresa. Acredito que vai virar um bloqueio que talvez vai impedir você de ter seu próprio negócio no futuro, né? Enfim, essa é uma visão minha que eu acredito que muita gente compartilha. E fala um pouquinho, Léo, do seu estúdio aqui. Eu vi seu estúdio, é bem legal, acho que bem completo. E aí, da equipe tem você, o Wagner e só. No começo a gente trouxe alguns funcionários que era da academia, aí veio a pandemia. A gente teve que reestruturar, reprogramar todo o nosso sistema. E aí a gente acabou ficando, para segurar realmente a empresa, só os dois. Boa. E aí hoje... O máximo de vocês. Exatamente. Então a gente teve que reestruturar tudo. A pandemia, ela foi cruel, mas depois da pandemia a gente conseguiu estabilizar melhor as nossas ideias, né? E a nossa forma de trabalho também. Antes da pandemia, a gente estava com um pensamento muito de academia ainda, por mais que a gente tinha mudado o processo. Então a gente abria às 7 horas da manhã,
fechava às 9 horas da noite. E a gente, por ser dono, a gente ficou aqui o dia inteiro, a gente ficava o dia inteiro. Tomava café, almoçava, jantava aqui. Quase morava aqui. Quase morava aqui. E a gente abria de segunda a sábado. Certo. Hoje, depois da pandemia, a gente teve que reorganizar alguns horários, né? E a gente abre, então, a gente conseguiu nos ajustar em períodos diferentes. A gente viu que não precisava ficar o dia inteiro aberto. Boa. Porque o nosso fluxo maior é pelo período da manhã e pelo período da noite. Então, a gente trabalha das 6 da manhã até as 10, volta às 4 e fica até as 9 da noite. São os horários de pico, né? São os horários de pico. É verdade. A gente consegue atender aí em torno de 12 a 14 alunos, nosso ambiente comporta isso. E a gente também consegue dar uma atenção, uma qualidade. Então não fica nada jogado. O legal do estúdio é que você, como é agenda, então é tudo pré-programado no treino do aluno. Eu acho que tá bem atrelado ao treinamento personalizado que eu atendo nos condomínios, né? Porque semana passada, por exemplo, teve 4 pessoas que me procurou para ser professores dele. Hoje eu não consegui, infelizmente, porque minha agenda tá cheia. Mas eu tenho minha equipe, né? E eu acabo mandando alguns professores para atender. E estava dentro desses horários, entre 7 e 10 da manhã. Durante esses 15 anos eu percebi que realmente esse período entre 7 e 10 e 17 e 20 horas, a gente chama de, como é que fala? É o horário filé, né? E, por exemplo, quem está dentro desses horários raramente solta, porque se soltar vai perder. Porque alguns clientes que viajam, por exemplo, eu até peço para deixar o pagamento antecipado e a gente vai repondo depois. Por quê? Se a pessoa fala, eu vou viajar, vou ficar um mês fora, e quando eu voltar eu volto. Não, ou deixa adiantado, né, e a gente vai repondo depois, porque senão eu vou ter que vender seu horário e vende. Não tem jeito, esse horário é filé. Então o estúdio também é assim, né, cara? Também é assim. Que legal. Também eu trabalho como personal por fora também. Eu tento fazer aí não tem jeito. Hoje em dia a gente precisa tentar abraçar de uma forma... Você já atende em condomínio, Léo? Atendo em condomínio. Ah, legal. Atendo. E falar nisso, pessoal, o Léo provavelmente também pode ser um dos meus clientes. Falar nisso, faço questão de te dar isso. Além da mentoria que eu estou vendendo, eu tenho o e-book também, que está para ficar pronto agora no final de janeiro. E eu vou lançar esse e-book. E lá no e-book, Léo, eu vou mostrar tudo que a mentoria vai entregar, só que não comigo lá, pegando na sua mão e levando. Então lá no e-book você também vai aprender, para vocês profissionais de educação física, como ter acesso, porque eu já aprendi isso, o jeito mais fácil de ter acesso dos condomínios, a captação de cliente, as estratégias mais utilizadas e mais assertivas para fazer captação de cliente, para fazer a retenção de cliente e ainda a gestão de carreira. E os bonuzinhos básicos lá. Eu vou deixar tudo lá na bio, nas descrições. Quem tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Eu acho isso excelente, porque assim, eu tive muita dificuldade. Quando eu comecei a atender em condomínio, eu tive muita dificuldade, principalmente em dar o meu valor. Você fica no receio das pessoas, não quero porque é caro, não quero porque isso, então você fica com receio de dar o valor. E a minha experiência no comecinho, quando eu comecei a atender em condomínio, foi bem confusa, né? E aí hoje já está tudo mais Hoje você organizado. tem quantos anos já atendendo condomínio? Condomínio faz pouco tempo, faz 3 anos. Perfeito, eu tô há 15, anos. né? Então tudo isso que você passou, eu passei lá atrás. Meu, eu queria ter muito um e-book desse que eu tô lançando para me ajudar, cara. Porque eu poderia ter adiantado muita coisa. Eu queria muito, há 3 anos atrás, ter um e-book assim, porque ia adiantar muito. Ia adiantar muito. Eu conheço muitos professores que dão aula em academia, personais, e eles ficam, né, pulando de academia em academia. E esse tempo, né, de deslocamento, ele acaba perdendo, que ele poderia estar dando aula para algum outro cliente. Então, o condomínio você tem essa vantagem. Às vezes você pega uma família inteira. Porque às vezes você pega um cliente e fala, pô, eu gostei de você, quero que minha esposa também tenha aula com você, meu filho, etc. Isso acontece comigo, tá? E a partir daí você passa um tempão dentro do condomínio e só estaciona uma vez. Cara, é vida trabalhar em condomínio. E detalhe, não paga sala. Na academia a gente paga a sala, né? A gente paga a sala, exatamente. Olha, desculpa, tô roubando sua entrevista. Não, faz parte também, né? Porque outros personagens estão assistindo. Você ter seu próprio negócio. É verdade, eu sou meu próprio negócio. Exatamente. Então, assim, faz tempo também que eu já estou na área, faz mais de 10 anos também que eu me formei, eu sempre trabalhei na parte de ginástica coletiva em academia, fui para a parte de personal, e no personal eu fui entendendo que não é somente no estúdio, não é somente dentro da academia. Eu consigo muito auxiliar na parte de condomínio também.
né? Então, eu acabei adquirindo isso há pouco tempo, né? E para mim é um start, são mundos diferentes, Perfeito. né? É muito diferente. E é legal você ter a vivência em tudo. Tem que ser polivalente, cara. Hoje precisa, né? Precisa. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta para finalizar, mas antes eu quero pedir a gentileza aí de vocês para dar o like, né? E honrar essas 28 pessoas que já são inscritas no canal. O canal acabou de nascer. Então eu quero honrar essas pessoas, sintam-se abraçadas, né? Por estar seguindo o nosso canal. E se você puder também seguir, né? Para poder dar uma fortalecida e dar um like. Agradeço. Se você gosta do Léo, dá um like. Passa seguir lá. Então, Léo, imagina, cara, que você pode dar um recado para centenas de milhares de pessoas que estão entrando no empreendedorismo, né? Estão querendo aí dar um empurrãozinho, estão querendo aquela coragem para ser empreendedor. Eu queria que você desse um recado para essas pessoas. Bom, o que eu posso aí dar de mais, acredito que para mim, tá? Serviu para mim, acredito que vai servir muito. Você precisa ir sem medo. Você tem que enfrentar com coragem mesmo, né? Só que além disso, você precisa estruturar bem aquilo que você quer. Uhum. Você precisa ter os seus posicionamentos fortes, né? O posicionamento é o que eu enfrento até hoje, tá? É algo que é muito difícil. Às vezes na sua cabeça, dentro aí de você, tá tudo bem organizado. Mas quando você coloca isso fora do papel, assusta, né? Porque aí outras pessoas vão estar vendo aquilo que estava aqui dentro. Então você precisa deixar isso de forma clara, porque os perrengues, as pedras, elas vão vindo. Sim. E você vai tirando, né? Só que você não pode mudar aquilo que realmente você colocou como propósito. Não dá para você brincar de Lego, né? Você, hoje eu vou aqui, eu quero abrir uma empresa, eu vou abrir uma padaria. Beleza, mas aí veio os perrengues de uma padaria. Não, beleza, hoje eu não quero mais padaria, eu quero uma academia, porque eu vi ali que a academia vai dar dinheiro. Entendi o que você quer dizer. Não fica então, rodando em várias áreas, não. Escolhe uma e seja o melhor nela. Você tem que definir aquilo que você quer pra sua vida, não dá pra ficar brincando de... Perfeito. É igual a gente, né, Léo? Por exemplo, eu resolvi ser personal trainer, então eu fui fazer pós-graduação, fui fazer inglês, hoje eu atendo clientes que são indianos, né? Eu atendo uma família de indianos, atendo uma família de suíços e atendo uma família de alemães. Todos eles só falam inglês, chegaram para o Brasil, agora estão aprendendo português, mas eu acho que isso é importante também, você se especializar não só em uma coisa, em várias, para ser o melhor da sua área. E isso vai te ajudar a alavancar. Sim, sim. Eu falo isso também porque eu também atendo, né? Eu comecei a atender, eu tenho alunos que moram na Inglaterra, então tem alunos que falam inglês, e eu precisei me adaptar, eu preciso me adaptar. Então hoje eu estudo inglês por conta disso. Então assim, é uma junção. Então você vai se especializar dentro da sua área, mas também em alguns setores que vai auxiliar ali para que vai você te ajudar a alavancar. Perfeito. Então acho que se você tem um posicionamento forte, um posicionamento que é aquilo que você quer realmente para sua vida, eu acho que o resto vai vir. Perfeito, Léo. Cara, tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas esse vídeo. Não só as pessoas que gostam de você, que eu tenho certeza que são milhares também, mas, pega essa vivência, cara. Escuta esse vídeo, traz para você, aprende, né, com o que a gente já passou e seja o seu melhor na sua área. Então, Léo, só agradeço, cara. Gratidão, velho. Obrigado por estar com a gente aqui no canal. E mais pra frente, lá daqui uns 10, 15 anos, a gente vai regravar e a gente vai dar risada de tudo isso aqui e vai ver que isso aqui hoje não é nem a sombra do que tem por vir. Com certeza. Porque essa pessoa que eu tenho certeza que vai longe, vai voar. Obrigado, hein?